Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da História da História. Essa é a nossa segunda aula sobre a Mesopotâmia. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade mesopotâmica, como eram seus costumes, sua cultura, sua religião. Eu sou o professor Lucas Tibúcio e quero pedir a vocês para que divulguem esse conteúdo para que mais pessoas que estejam precisando dessa luz nos estudos possam ser contemplados com essas informações, de formas que ajudem cada vez mais as pessoas a se darem bem nas suas provas, nos seus concursos, nos seus vestibulares. Então roda a vinheta e bora pro assunto. A sociedade mesopotâmica é considerada uma sociedade hidráulica. É também chamada de Império Teocrático de Regadio. Entre suas características, podemos definir que era também uma sociedade estamental. Não existia mudança de classe social. O poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Sua pirâmide social era constituída por uma hierarquia. No topo estava o rei. Este rei, diferente do Egito, era visto como um servidor dos deuses, não o próprio Deus, como os faraós se intitulavam. Todos os bens oferecidos a seus deuses eram administrados por ele próprio. Logo em seguida, nessa pirâmide estavam os sacerdotes, nobres e militares. E abaixo desses, os comerciantes, escribas e os artesãos. Já na base da pirâmide estavam camponeses e escravos. Como podemos notar, era uma sociedade extremamente marcada pela desigualdade social. Apesar de apresentar escravos, estas sociedades não se constituíam em sua maioria de uma população de escravizados, como vamos ver na Grécia e Roma durante o período da Antiguidade. Era uma sociedade composta em sua maioria de trabalhadores livres do campo e das cidades. Estes trabalhadores, além de arcar com o próprio sustento, ainda realizavam trabalhos obrigatórios em obras coordenadas pelo rei, como construções de palácio, templos, muros, pontes, entre outros. Vamos falar um pouco da sua cultura. Eram povos que desenvolveram militarismo, a escrita, a matemática, a astronomia, a astrologia, calendários voltados para o ciclo da lua, se tornaram grandes arquitetos com suas grandes construções, se preocupavam em guardar informações através das plaquetas cuneiformes. Para isso, chegaram até mesmo a construir uma biblioteca onde era guardado o registro da produção agrícola, do comércio, dos tributos e dos feitos políticos dos governantes. Eram povos também preocupados com leis, criando códigos dos mais variados possíveis, possibilitando até mesmo o direito à mulher, que poderia se divorciar, ter seu dote devolvido e voltar para a casa dos seus pais caso seu marido não cumprisse com suas obrigações matrimoniais. O que chama atenção, já que não é comum que a mulher, dentro desse período das sociedades antigas, tivesse algum direito. Eram bons com metalurgia. Outro fator importante é que começaram a trabalhar o ferro, fazendo com que suas armas fossem mais resistentes que a dos seus adversários, que ainda as fabricavam com cobre. Como esses povos viam a religião? Eles eram considerados povos politeístas. Em seu panteão existia, entre outros, figuras como Tiamat, Sin, que era considerada a deusa da lua, Shamash, que era o deus do sol, Marduk, que se tornou o principal deus após Gilgamesh perder a força com o passar do tempo na região da Babilônia. Ao norte também terá como principal deus Assur após o domínio dos assírios. Suas crenças e seus mitos influenciaram nossa sociedade, de forma que alguns deles se encontram relatados até mesmo na própria Bíblia. Vamos agora tratar de economia. E a primeira dúvida que iremos tirar é como um lugar com pouca vegetação, clima quente e seco, e que se tornava uma região desfavorável à vida humana, se transformou. Isso aconteceu graças a uma sociedade hidráulica e à construção de diques, canais de irrigação, represas que ampliavam a área produtiva utilizando as águas do rio Tigre e Eufrates para irrigar a terra
cultivar alimentos e assim evitar os longos períodos de fome. Sua principal economia é baseada na agricultura, mas podemos ver o comércio, o artesanato, a pecuária se estabelecendo também nessa região. Modo de produção asiático. Quem nunca teve problema na hora de responder? Defina o modo de produção asiático. Esse já é velho e conhecido de uma turma. Então, se você passou por isso, não se preocupe, porque agora a gente vai definir ponto a ponto para que você nunca mais tenha dor de cabeça na hora de responder essa questão. Em uma sociedade, podemos encontrar vários modos de produção, ou seja, uma totalidade que articula a estrutura econômica. Durante o período das primeiras cidades da Mesopotâmia, vamos definir esse modo como modo de produção asiático. O que exatamente seria isso? Para entendermos melhor, vamos definir suas principais características. Presença de um Estado forte e centralizado. Uma monarquia teocrática, faraó, rei, imperador. O Estado que detém as propriedades da terra e é responsável pela economia. Dirige as obras públicas, organiza a defesa da comunidade, comanda a força militar e tem o controle da religião. É uma sociedade hidráulica. Agricultura irrigada. Uma sociedade dependente dos rios e de obras hidráulicas. Diques, reservatórios, drenagem, aquedutos. O Estado também detém o controle do abastecimento da água e da engenharia hidráulica. Esse não se confunda. Servidão coletiva. Embora exista escravos por dívida, prisioneiros de guerra, condenação pela justiça, eles não constituem a base da produção social. Esta base provém das comunidades aldeãs, trabalhadores subordinados ao Estado. Esta comunidade aldeã paga tributo ao Estado sobre a forma de produtos, como cereais e gados, e presta serviço ao Estado nas grandes obras, as aberturas de canais de irrigação, construções de muralhas, de templos, manutenções das pontes. Não há propriedade privada. Economia baseada na produção agrícola irrigada. Excedentes pertencem a quem? Ao Estado. E são usados pelo Estado para sustentar sacerdote, a corte, burocratas, guerreiros. O Estado armazena os produtos e os alimentos para períodos de carência. O comércio e o artesanato são controlados também pelo Estado, assim como o comércio exterior. Mais um pontinho aí. Religião. Politeísta. Os sacerdotes e os templos são subordinados ao rei. Os governantes são divinizados, sendo o rei considerado a encarnação do próprio Deus, no caso do Egito, ou representante dos deuses, no caso da Mesopotâmia. Último pontinho aí para a gente definir o modo de produção asiático. A tecnologia. Escrita, matemática, astronomia, calendário, importantes para marcar os trabalhos agrícolas, início de semeadura, colheita, vazão, cheias de rios, e são estabelecidos e controlados pelos sacerdotes a serviço do Estado. Obras monumentais, muralhas, templos, diques, palácios, entre outros. Vale a pena lembrar, anota aí, que o modo de produção asiático, apesar do nome, não significa que era exclusivamente dos povos asiáticos. Portanto, se cair lá na prova, o modo de produção asiático é exclusivamente utilizado pelos povos asiáticos, está certo? Não, está errado. Vamos ver também que esse tipo de modo de produção ele acontece na África, como no Egito, e nas Américas, entre os povos maias, asteca e os incas. A guerra versus a história. Apesar da história também estudar a guerra, podemos afirmar que de nenhuma forma a guerra pode ser benéfica. Temos muitos prejuízos a ser contabilizados. Em 2003, durante uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, em solo iraquiano, tivemos um grande prejuízo ao patrimônio cultural da humanidade por conta da destruição e roubo de tesouros arqueológicos da Mesopotâmia. Dezenas de sítios arqueológicos sumérios no sul do Iraque foram destruídos
Alguns sítios foram transformados em bases militares que serviam desde áreas para pouso de helicóptero a estacionamento de veículos militares pesados. Os tanques de guerra passaram por cima de sítios arqueológicos e textos cuneiformes que sequer tinham sido publicados e foram perdidos para sempre. Foram roubados no Museu Arqueológico de Bagdá mais de 100 mil peças de grande valor histórico e arqueológico. Além, lógico, de ter custado a vida de milhares de soldados e civis. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Essa foi nossa segunda aula sobre Mesopotâmia. Na próxima aula já vamos começar a falar dos povos da Mesopotâmia. Então não perca, fique atento, porque na próxima aula tem muita coisa bacana. Obrigado a vocês que vêm nos acompanhando, dando aquela força, curtindo, deixando seu like, se inscrevendo. Não deixem de compartilhar, divulgar, comentar, deixar o like, se inscrever. Isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo. Assista nossos vídeos quantas vezes quiser. E entre também no nosso site www.ahistoriadendahistoria.com.br. Lá você tem quiz, você tem material, você tem matéria exclusiva, você vai ter simulado que pode ser feito quantas vezes você quiser para identificando aí o seu nível de estudo. Baixe também nosso aplicativo que está disponível na Google Play. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Curta também nossas páginas, siga o nosso Instagram. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!